Bem, irmãos, amigos de todas as denominações, de todas as igrejas, nós viemos aqui para fazer o Alerta Maranata número 3. E o tema dessa vez é bem polêmico e nós vamos usar só e somente a Bíblia. O terceiro assunto dessa aula nossa é sobre dons espirituais pela Bíblia. Então, eu não estou aqui para criticar a igreja de ninguém, eu estou aqui só para promover, dentro do possível, na minha e na sua vida, um aperfeiçoamento do que a gente tem como doutrinas de igreja. Isso aqui vai servir para todo tipo de igreja. Vocês vão ver o que realmente é o dom espiritual e o que realmente a gente pode ter, às vezes, uma confusão, um discernimento diferente, uma definição diferente. Então, nós vamos apresentar a vocês aqui um estudo simples para vocês terem noção do que a gente vai falando. Olha só, nesse estudo aqui, nós vamos esclarecer à luz da Bíblia as verdadeiras manifestações do Espírito Santo de Deus na era antes e depois da graça, para que a gente seja zeloso pelos melhores dons, que Paulo disse. Nós não vamos prender a denominação nenhuma, a particularidades aqui, nós vamos falar o que a Bíblia diz, e com o texto certinho. A gente acredita também no derramamento da graça de Cristo, no Pentecostes, de forma que nos deu a autoridade do Espírito Santo para sermos aptos a discernir e executar toda e qualquer vontade de Deus. Vamos lá então. Acerca dos dons, Paulo disse o seguinte, que existe uma lógica bem estruturada para você discernir dons espirituais e para eles serem manifestos na igreja. Ele disse o seguinte, em 1 Coríntios 12, 7 até 10. Quem vai poder ver no vídeo aí. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, primeiro de tudo, a manifestação é dada para que for útil. Deus não faz manifestações do Espírito para coisas inúteis. Logo, não vai adiantar a gente criar sinais ou manipular sinais para o nosso bel prazer. É para aquilo que é útil a Ele e não a nós. Não só a nosso bel prazer. Ele vai ser útil para a igreja, então funciona. O dom espiritual, o sinal, ele é dado aos que creem. Seguiriam os que creem. Porque é um pelo Espírito. Vou ler pela Bíblia. Tradução João Ferreira de Almeida. Qualquer pessoa, você que tem sua Bíblia, por favor, abra aí, segundo 1 Coríntios 12, versos 7 a 10. E no verso 8 ele vai dizer: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dom de curar, e a outra operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Vou contar para vocês rapidamente a experiência de Paulo. Paulo era um homem onde que até os aventais e lenços dele, eu vou colocar o texto aqui na edição, os aventais e os lenços curavam e tiravam demônios e fazia certo movimento no livro de Atos. Porém, quando Epafrodito fica doente, Paulo não curou Epafrodito, ou seja, o dom vem, a habilidade e o presente de Deus vem quando ele quer, não quando a gente quer. Com certeza Paulo queria curar Epafrodito, também queria curar Timóteo, mas ele diz também, vamos ver aqui no vídeo aqui, ó, Timóteo, que você tome o vinho por causa das dores do estômago. Ou seja, Paulo podia se intitular o curador, o curandeiro de Deus, sim. E ele podia sair curando todo mundo, sim, podia, por que não? E ele fez isso, não. Ele não se achou o dono da bênção, o dono da graça, entendeu? Assim como acontece em muitas denominações. O pastor tal vai estar aqui com dom de cura, o pastor vai estar aqui com poder, graça e glória. Não é por aí. Deus cura quem quer, quando quer. Não o show de Deus não é esse. Tanto que Jesus vai aparecer aqui para vocês. Quando foi curar o paralítico, ele disse assim: o que é melhor, que eu diga que estão perdoados os seus pecados, ou levanta, toma sua cama e anda? Então os irmãos vão ver com o tempo e com análise bíblica. Eu estou falando Bíblia, não estou falando ideia religiosa nenhuma, é o que está na Bíblia, que Jesus ele também enfatizava a cura da alma e não a cura física. Então, quando a gente traz as manifestações do Espírito para o nosso bel prazer carnal, a gente acaba distorcendo a palavra
E eu vou falar com vocês aqui do funil da fé, onde são o dom por onde passam todos os dons, por onde passam todas as manifestações do Espírito, passam pela fé. Primeiro item, o primeiro ingrediente desse bolo é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, no resumo que nós fizemos aqui, se trata da palavra divinamente inspirada por Deus em seus escritos, como sendo recurso utilizável para a resolução dos problemas do cotidiano cristão. Dissensões, contendas, brigas, vida financeira, vida amorosa, sentimental, tudo está na Bíblia, e quem lê no livro de Provérbios também diz, para dar ciência, conhecimento e prudência. Então, primeira coisa que Paulo disse, no que ele lembrava, ele não estabeleceu uma ordem mitológica, uma ordem mística, não, ele foi falando o que ele lembrava de acordo com o que ele viveu. Então, o que Paulo era primeiro? Ele era muito sábio, ele era muito zeloso. Então ele falou a palavra da sabedoria, porque foi a primeira coisa que vem na mente dele, e aí ele deu uma acertada nessa fórmula, porque a palavra de sabedoria começa pela lâmpada, que é para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, que seria a palavra de Deus. Logicamente, serviria para resolver problemas de cotidiano. Existem muitas igrejas que têm muita Bíblia, pessoas de caráter incontestável, que leem muita Bíblia, e eu vou falar para vocês, essas igrejas que leem muito, mas muito Bíblia, acontece muita coisa errada, porque as pessoas são erradas, os humanos, mas eu vou falar para vocês, os escândalos são muito menores. A probabilidade das pessoas fazerem besteira é muito menor. As pessoas são mais bem pagadoras, as pessoas são mais bem unidas, as pessoas são melhor unidas, melhor coesas, não tem essas rinchinhas e coisinhas nessas igrejas, não. Eu já andei analisando mais de 35 denominações. E é um fato, é irrevogável, que a igreja que lê mais Bíblia, a igreja que ora mais, é a igreja que vence mais. Acontece problema? Sim, talvez mais do que numa igreja normal, mas ele sai melhor. Exemplos, nossos irmãos batistas, que leem muita Bíblia. Eu aprendi a ler muito Bíblia com os batistas. Nossos irmãos adventistas, os presbiterianos também têm estudos fortes, e nós também temos que ler mais a Bíblia. Vamos lá, briga de casal, dívidas, fiadores, contextos históricos, identificação de problemas internos em igrejas, que nós já falamos, dissensões triviais, apoio ao desesperado, sermões e outras particularidades que possam ser resolvidos com o conhecimento divino e o temor ao Altíssimo. E aí, em 2 Timóteo, Paulo diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir de injustiça. Quem nunca viu a palavra redarguir, eu vou dizer para vocês. Redarguir significa arguir, ou seja, para responder e perguntar de novo. Então ele te dá uma retaguarda para arguir. Redarguir, para você poder também resolver as suas dúvidas. Por que não? Eu lembro que eu vi um vídeo do Fernando Iglesias esses dias, que ele disse que há 2 anos atrás ele como é que ele esteve de frente com uma situação onde ele praticamente perdeu o nicho, o fio da meada, o fio escarlate, como muita gente diz. E ele disse que foi ajudado por um salmo do profeta Asaf, do tocador Asaf, onde Asaf dizia, vai aparecer para vocês aqui: quase se resvalaram os meus pés, porque a ciência anda tentando provar que Deus não existe. E aí anda aqui, aquilo ali. Chega momentos na vida que a gente fica ruim. É normal, mas a Bíblia, para quem lê, Jesus disse também, vai aparecer aqui: eu vos lembrarei daquilo que tendes lido. Aquele que lê a Bíblia, que lê a palavra, ele vai se lembrar sempre. Pensa você que estuda muito aí para vestibular. Você estuda o ano inteiro, o tempo todo. Chega lá na hora da prova, você vai lembrar de quê? Daquilo que você não estudou? Pois a vida com Deus é um vestibular constante, todo dia, toda hora. Você acorda escolhendo uma questão de marcar X, vou adorar a Deus ou não. Todo dia a gente responde sim para Jesus, sim para Jesus. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Tem muitas igrejas que estão aí instruindo. Vão dar instrução, vão criar doutrina, vão criar invenção, vamos falar que tudo aqui foi Deus que disse, e aí Deus disse uma coisa no passado, agora não diz mais, agora nós vamos mudar o ingrediente da panqueca aqui para ficar melhor, porque vai ser melhor para a gente encher a igreja de membro, vai ser melhor para isso, para aquilo outro.
mas tem que instruir na justiça. A justiça a gente encontra buscando primeiro o reino de Deus. Logo, a palavra da sabedoria ela identifica uma manifestação do Espírito cuja dispensação acontece toda vez que lemos a palavra de Deus como fonte de conhecimento e inspiração. O contrário disso leva ao erro. Então, verifica se as mensagens que são pregadas na sua igreja, a sua liderança, se ela está lendo a Bíblia, se está pegando textozinho e fazendo invenção de moda, ou se está pegando todo um contexto. Identifica se o seu líder sempre, por exemplo, ele adora estar certo. Porque nós somos Davi, os reis, daqui a pouco eles vão lá e falam que você é sacerdote. Daqui 6 meses não toqueis no ungido porque o ungido fez uma besteira. Cuidado, isso pode ser preparação para outras ondas que vêm por aí. Nós precisamos estar ali, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada. Precisamos aproveitar de toda ela. Acredite que Jesus não descontrariou. Jesus não descumpriu nem sequer uma lei. Nem uma lei. E mais na frente eu vou falar sobre isso com vocês. E Jesus disse aos fariseus. Respondendo, disse-lhes em Marcos 12, 24. Você que tem sua Bíblia pode abrir, que você vai ver também que estão falando de Bíblia. Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Olha lá, existe a Escritura e o poder de Deus. Você passando pela Escritura, você passando pela letra, você vai chegar a um outro lado. E não adianta dizer que a letra mata, que Paulo dizia, porque é a letra de uma lei que foi feita 612 regras pelo sábado, mais 600 e tantas leis gerais. O povo vivia num encarceramento legalista. Então isso fez mal. Paulo estava dizendo que a graça veio para poder colocar as coisas no lugar e não para fazer uma rebelião. Nós não precisamos criar uma rebelião da lei. Não, a graça dá a condição de cumprir a lei. É óbvio. Porque se na graça ainda existe perdão de pecados, é porque tem uma lei. O que a graça fez foi manter a coisa no lugar para toda hora ninguém sacrificar cordeiro. Porque senão até hoje a gente já está criando e matando cordeiro feito louco. Pensa comigo. E aí Jesus fala, o povo erra por quê? Vocês não estão sabendo não por que o povo erra? Por que tem roubo na igreja, um monte de igreja? Por que tem mundanismo invadindo a igreja? Por que tem luzinha de boteco, de boate? Isso aí vai ajudar no que o Espírito Santo a agir? Sendo que o Senhor procura o coração contrito e só, nada mais. Sinceridade. Fala pra mim. Não tem fundamento bíblico o mundanismo invadir a igreja. Vou tocar um hard rock doido aqui porque é isso que Deus quer. Quem disse que Deus quer? Pergunta pra ele se ele quer. Faz aí uma semana de jejum de pelo menos 12 horas por dia. Se aplica a ler a palavra. Vai ver os salmos que dizem louvai-o com o quê? Com louvor solene, com música solene. Tudo tem uma forma de ser feito. Não sou contra a guitarra, não sou contra a bateria, mas tudo bem tocado faz bem para Deus. Agora, o mundanismo, a aberração e a bagunça, pela Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra. Se você sabe o que você faz e sente que o Espírito Santo age nisso, fica à vontade. Agora, nós não precisamos mundanizar a igreja, porque Constantino fez isso no ano 321. Tem gente aí que sabe o que eu estou falando. Trouxe para dentro da igreja católica apostólica, que é a igreja de Paulo, católica no sentido universal, católico, e apostólico, que é apóstolo, dado apostolado universal, ou seja, eu e você somos apóstolos, romano. Aí romano entrou no meio e acabou. Roma entrou no meio e bagunçou o negócio. E fez uma baderna, como até hoje nós vamos falar em mais vídeos por aí. Agora nós vamos aqui, ó. Por essa razão, Paulo já começa o discurso sobre dons utilizando da expressão não sejam ignorantes, ou seja, não despreza nenhum deles. Muitos querem ter os dons de mistério sem antes passar pela palavra da sabedoria. Penso isso. Vou explicar para vocês. Que define as regras gerais para todas as outras manifestações. A palavra da sabedoria, sem esse conhecimento de escritura, tudo vai ser discernido de forma incorreta. Sem o prévio conhecimento bíblico, tudo é permissível e torna-se muitas vezes exagerado e agressivo o Espírito Santo, pois em 1 Coríntios 14, 32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Dá para entender agora? Os espíritos do profeta é sujeito a eles. Então você vai ter que ter sabedoria para saber o que você está falando e dizendo. A palavra da ciência, que é o segundo dom, esse aqui é o melhor.
É o mais discutido entre todas as igrejas. Aqui se define as manifestações de Deus no intuito de revelar ao homem os mistérios inseridos nos sonhos, visões e palavras diretas ao homem. Aquela voz que você escuta, você está andando na rua e fala assim, ó, vai ali, fala com fulano que Jesus, eu amo ele, eu amo ele. Fala em meu nome, meu filho. Quando Deus fala e você pega e faz. Esse não é a sua capacidade de levar o recado de forma sábia, baseada na sabedoria. Entendeu? O dom da palavra da ciência vai levar o conhecimento de alguém, alguma coisa, numa forma que baseada na palavra da sabedoria. A palavra da ciência ela vai se basear na palavra da sabedoria. O que eu estou vendo, o que eu estou sonhando e fazendo, está de acordo com a Escritura? E aí vem a palavra da ciência para poder discernir, para poder ajudar. E aí junto vem o dom de discernimento, e que é um dom de maravilha. Vocês vão reparar que os dons são todos interligados por si, as manifestações do Espírito Santo. Não estamos falando aqui na palavra da ciência dos sonhos em si, e nem das visões ou da voz que você escuta de Deus falando. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, um instrumento musical seria um sonho, por exemplo. Vamos comparar um sonho que Faraó teve. Vamos lá, uma guitarra, lá, um violão parado. Você precisa de um tocador. Quem foi o tocador na época de Faraó? José. José foi o que tangeu bem e o sonho do rei, o sonho do copeiro, o sonho do rei, e foi traduzindo. Por quê? Havia uma habilidade, havia um conhecimento, uma sabedoria de Deus para ele poder discernir aquilo. Ué, é engraçado. Faraó tinha dom espiritual? Sim. Deus usa quem ele quer, as coisas loucas do mundo, para confundir os sábios. Lembra? Deus usou Faraó em sonho. Você quer ver mais um exemplo? Vou mostrar para vocês. Daniel capítulo 4, o próprio rei Nabucodonosor escreve uma carta dizendo: eu sonhei e não soube o que significava. Poxa, peraí, quer dizer então que sonho, visão e coisas que você escuta da parte de Deus não são em si a palavra da ciência? Não. Lamento para você que acha que a palavra da ciência é a capacidade de tornar conhecido, de tornar inteligível aquilo que Deus mostrou. Nabucodonosor sonhou, parecendo que ele olhava de uma árvore de baixo para cima. Pode verificar no livro de Daniel 4 se eu estou mentindo. Muitas pessoas sonhavam e nem Deus conhecia. E aí vem a palavra da ciência, um dom que já era manifesto lá no passado. Lá no passado já tinha dom da sabedoria, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Entendeu? Muitos confundem o fato de ter sonho com o fato de ter palavra da ciência. Eu conheço muita gente que sonha que não sabe nem o que está sonhando e fala assim: nossa, que sonho esquisito. E que orando a Deus eu consigo. E sempre consegui. Às vezes não. Às vezes Deus levou 6 meses, 1 ano para me mostrar alguma coisa, assim como leva para você. Ninguém é o fast food do dom espiritual para sair tudo na hora, não. Baseado em um livreto de simbologias, fica misticismo. Deus quer dizer o que ele quer dizer, e com o tempo você aprende a manifestação de interpretar um sonho. Ou não precisa ser eu a bola da vez toda vez. Pode ser meu irmão do lado. Ele diz aqui, ele dá a cada um como quer. Ninguém é o dono, são dons temporários. Ninguém é o dono dos dons. Ninguém é o dono das manifestações. Quer ver? A palavra da ciência é a manifestação de Deus no corpo, discernindo os mistérios e assuntos por detrás das manifestações, que sonhos, visões, as coisas, também das visões e palavras ditas diretamente ao homem. Tais capacidades separam o literal do espiritual, mas precisam de um indispensável ingrediente para se concretizar. E agora que vem o funil do nosso terceiro item que Paulo frisa, que é a fé. Sem a fé, e é interessante ela ser manifestada como um dom do Espírito Santo, visto que muita gente não acredita ter fé em Deus, porque quer usar a sua própria força para ter fé. Eu acredito, eu faço uma força, uma corrente positiva, eu vou acreditar porque nós temos fé. Não é assim. A fé não vem de vós, é dom de Deus, como diz no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Aí, ó, é um dom de Deus, é um presente, manifestação de Deus. Paulo aqui, ele declara que o dom da fé não vem de nós. Tal dom esse que nos leva a enxergar a graça divina e que nos salva do pecado do mundo. Porque se Deus mostra um sinal, deu um sonho, uma visão, Deus deu algum sinal, falou com você, porque Deus fala. E o bom seria que ele falasse mais e que as pessoas viajassem menos nas ideias doidas da cabeça.
Porque pela muita preocupação também vem os sonhos. Então, para ficar menos perigoso, peça a Deus para falar com você. Seja pela palavra, seja por sinais. Faz como Gideão. Gideão não teve sonho, visão, nem revelação. Ele teve acesso direto a Deus e disse: Senhor, eu quero um sinal. Pede um sinal. Deus vai falar com você. Não precisa ter medo. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, segundo Hebreus 11:1, deveria então ser, pela nossa lógica, o primeiro dos dons ali, porque visto que é um firme fundamento, base para tudo. Então por que Paulo não chegou direto na fé? Por que ele não falou logo na ordem lá dele? Lá a fé é a primeira logo. Vou contar para vocês. A resposta está no livro de Tessalonicenses e é muito bruta. Tessalonicenses 2:9 diz assim: olha, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. A palavra declara que haviam, irmãos, falsos sinais. E nós estamos falando aqui de sonhos e manifestações, não. Mas nós estamos falando aqui das ciências falsas, das profetagens que acontecem em muita igreja, muitas denominações. Ah, porque agora o negócio é sair só curando. Agora é só dinheiro. Agora é só isso, aquilo. Cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Nós seríamos até hoje católicos apostólicos, apóstolos universais da igreja. Não fosse a bagunça que aconteceu no século IV. Imaginem só. Toda essa salada de denominações que existe foi por causa da baderna que o senhor Constantino fez no ano 321, declarando que agora ele era evangélico porque ele sonhou que ia com uma cruz para a guerra e ganhava a guerra, e em vez dele pensar, e aí vem a falsa palavra da ciência, ele mesmo interpretou que ele tinha que matar todo mundo com a cruz na mão. Foi o que ele fez, matou e venceu a guerra com a cruz na mão. E hoje eu e você sabemos que se tem uma cruz na mão é porque que estaria simbolizando quem? A morte de Cristo, que seria para ter paz, seria para não guerrear. E aí esses falsos discernimentos e falsas interpretações, sem palavra da ciência, fazem dissidências. Toda vez que tem uma dissidência é porque alguém teve uma falsa palavra da ciência. Não discerniu os acontecimentos, não discerniu o momento. Toda a dissidência é má. Toda ela. Não houve na época dissidência de Jesus. Jesus veio para fazer as coisas entrar no eixo. Quem tinha discendido eram os sacerdotes, fariseus e escribas, que estavam indo para um outro lado. Jesus não, ele veio para tirar o povo da condenação e fazer a lei como devia ser. Ele ia na igreja aos sábados, ele curava nos sábados, porque era lícito fazer bem ao sábado. Mas ele estava lá na sinagoga todo sábado. Isso é outro assunto. Jesus cumpriu esse mandamento também. Então, e o povo colocou 612 regras para o sábado para ninguém se mexer, nem para a igreja. Então, ficar tudo distorcido. Toda vez que não tem palavra da ciência, as coisas ficam distorcidas. E a fé faz o quê? Olha, a palavra diz que haveriam falsos sinais. Existem entendimentos de denominações autoprotectivas. Não, nós vamos aqui criar uma tabelinha de sinais e a gente não vai ficar nela aqui. O que acontece? Escândalos, contendas, roubos, disseminações, adultérios nos ministérios, roubo de dinheiro, roubo de dízimo, teorias totalmente infundadas, sendo que Deus falou, se descumprir mandamento, vai vir muita maldição. Então o que a gente vê hoje? O não adulterarás virou, faça bagunça sendo ministro. Não roubarás virou, faça roubos. Amarás a Deus? Não, amarás a tua igreja, sua placa acima de todas as coisas. Amará o próximo? Que próximo? Eu quero amar a mim, o que interessa sou eu, o próximo que se dane. O próximo é ruim, é primo, é lobo, é leão, é não sei o que. A gente rotula todo mundo de um monte de coisa. Somos todos dispensados pela graça. A graça caiu, derramaria meu espírito sobre toda a carne, Jesus disse. Não sou só metade. Não é só um projetinho meia boca. Estou falando de um Jesus que é Jesus. A gente tem que deixar esses denominacionalismos, essa idolatria, a placa de todo tipo de igreja para lá. Por que eu não posso ser aberto e adquirir um conhecimento novo da palavra? Eu sou sabe tudo, eu sou Deus da Bíblia? Pois é, Martinho Lutero foi um. Lê sobre ele na internet, procura a Wikipédia, Martinho Lutero. Você que é protestante, não sabe nem pelo que está protestando, procura Martinho Lutero que você vai ver. Aconteceu uma vez e a gente ficou sabendo de um rapaz que sonhou, estava passando uma dificuldade muito grande, isso tem pouco tempo,
e ele sonhou que... sonhou não, ele foi para a igreja, aí foi manifesto um sinal de que ele estava com a mão machucada, que tal, que Deus estava restaurando. E ele estava sem dinheiro para dar dízimo, estava sem dinheiro para fazer nada, até para comer, estava sem dinheiro para nada. E aí o líder local chega para ele e diz assim: você está não Deus, aí você não está dando dízimo, vou orar para você para Deus tirar o demônio de dentro de você. Sendo que o rapaz não tinha como dar o dízimo. Como que o pastor viu que não tinha o nome dele na lista de contribuintes, concluiu que a dificuldade dele era porque ele não estava dando dízimo. Vou falar para vocês sério, o Jó dava dízimo e passou uma experiência braba. A gente tem que saber não apontar dedo para os nossos irmãos e entender o que está acontecendo, como eu posso ajudar. A diferença de Davi para Saul, você quer saber? A verdadeira obra de Davi, que todo mundo se rotula aí, muita igreja. Davi acordava pensando em para quem eu vou fazer bem hoje. E Saul acordava em a quem eu vou matar hoje. Se você é desses que acordam que eu sou especial, Deus me escolheu e o resto tudo é porcaria, cuidado, o espírito de Saul, que atormentava Saul, vai ficar atormentando você. Se você disser que diminuir pessoas, porque aquele que não ama seu irmão é assassino, comete homicídio. Olha bem, eu sou obrigado e você a amar todo tipo de pessoa. Ah, quem te odeia mais que Satanás? Então por que você se incomoda com o ódio de pequenas pessoas? Ama eles. Foi o que Jesus disse. Amai também os vossos inimigos. Porque ele sempre foi além da letra. A lei vos diz: amai-vos o seu próximo como a ti mesmo. Mas ele disse: amais. Eu vos digo, amai vossos inimigos e orai por eles. Você consegue orar para uma pessoa que não gosta de você? Não precisa, não é que você não gosta, não. É que não gosta de você, que é pior. Como é que fica? Temos aqui, e aí a gente viu aqui um caso nesse pastor que chegou para o membro insultando. A gente está vendo aqui um caso clássico em defesa de quê? De dinheiro, do material. Porque em Atos 2,14, se eu não me engano, que vai aparecer o certo aqui, se eu estiver falando errado, diz que todos perseveraram unanimemente da mesma fé, repartindo todos entre si tudo o que tinham. A lei do dízimo 10% fazia com que pessoas que podiam dar, e agora vocês vão entender, pessoas que podiam dar muito mais, elas dessem menos, porque elas tinham condição de dar mais. Entendeu? Elas tinham condição de dar tudo que tinham. E davam só do que sobrava. Tenta entender isso, você vai ver que tinha pessoas que davam 100% de tudo que tinha pela obra. A pessoa já não tinha mais apego a nada material. Eles doando pelo próprio grupo, pela própria igreja, eles estavam doando a si mesmos. Já tinham o que bastava. Foi o que Jacó disse quando encontrou com Esaú, já tem bastante. Como esses, a gente teria vários outros exemplos que ocasionaram e continuam ocasionando a desistência em massa de pessoas do bem, no que tange comparecimento nas igrejas, e até a desistência da própria fé. Ora, que a maioria dos líderes que é sanguinário e sem nenhum preparo psicológico, sem palavra da sabedoria nenhuma, a gente tem líderes aí que, o Senhor mostrou que você vai ser pastor, ungite rei, e não passa pelo processo de estudo, no outro dia tá pocando, e aí a necessidade local faz ele virar, vai virar pastor à força aqui. Faz essas coisas, leva os sinais ao pé da letra, e por falta do uso correto da palavra da ciência, que faltou palavra da ciência, leva à morte da fé. Então a ciência, a sabedoria e a fé, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e a fé estão num círculo onde há uma interdependência, uma redundância. Em resumo, aqui nesse vídeo, a gente vê que a maioria dos nossos crentes preferem ter sinais de mistério. Deus mostrou, Deus tal, do que ler a Bíblia. Porque as pessoas estão querendo que Deus mostrou para mim na frente da congregação, então eu tenho valor e o resto não tem. Olha o que Deus disse para mim, eu sou queridinho de Deus. E isso só infla o nosso ego. Deus fala comigo, eu sou mais especial. E deveria, antes disso tudo, obter conhecimento bíblico. Vocês querem ver um exemplo? Se Balaão ouvisse mais a voz de Deus, não precisava da mula ver um anjo. A mula viu um anjo, não foi nenhum mérito para Balaão, e ele entendeu isso. Uma pessoa vê, tem um sonho que você está se lascando todo, não é motivo para você estar rindo, é motivo para você estar preocupado, porque a coisa está ruim, eu não estou ouvindo Deus, Deus está tendo que falar por outras pessoas. Já parou para entender isso? Se você e eu lêssemos mais a Bíblia, nós estaríamos sendo como que Salomão disse, vai parecer que o avisado vê o mal e se desvia, mas o simples sofre o dano, a gente sempre está sofrendo dano, e aí tem que ficar refazendo a vida da gente,
Sendo que a gente simplesmente, por ter lido a palavra, a gente teria se livrado de tanta, mas tanta coisa que nenhum de nós imagina. Lê o livro de Provérbios que vocês vão entender quanta coisa ele previne. E também a gente não pede ao Senhor fé, que permite a gente enxergar um mistério por trás até mesmo das situações financeiras, dos nossos problemas emocionais e espirituais. Concluindo aqui essa aula, nós vemos que o caminho mais excelente que Paulo disse, que vos ensinarei um caminho mais excelente, que tem no mesmo texto de Coríntios, onde a gente percebe o seguinte, que os dons que vêm, curas, maravilhas, línguas e tudo mais, interpretação das línguas, falar em idiomas diferentes e tudo mais, são coisas que estão correlacionadas ao bem executado dos 3 primeiros dons. Já parou para perceber? No próximo aula nós vamos falar sobre mais coisas aqui, nós estamos pautando mais aulas. E fica com a gente, hein? Nós vamos chegar no conhecimento bíblico. Nós não queremos ferir denominação nenhuma, a gente quer apenas que as pessoas leiam mais Bíblia. Porque na Santa Inquisição as Bíblias foram queimadas, nós não estamos vivendo mais Santa Inquisição. Mas o diabo colocou dentro da nossa casa o quê? Televisão, tablet, computador, tudo, e nós não usamos nada para o bem de Deus. Nós botamos lá na novelinha, no filme, consumimos violência, consumimos vômito de Satanás, nos tornamos trapo de imundícia, que é pano que abafa vômito, como Paulo disse, vai ficar aqui para você também registrado. Nós não somos trapo de imundícia, a gente tem que largar essa vida de trapo de imundícia para lá e ser anunciantes da fé. Que Deus nos abençoe, que fique todos na graça e paz do Senhor Jesus.